Vamos ler o livro mais antigo da Bíblia, qual que é? Capítulo 1. Aleluia. Do versículo 1 até o 8. Alguém aí começa a leitura, por favor. Capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós falamos na semana passada sobre o mandamento, né? Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Como é que é o resto? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E nós precisamos, às vezes, erroneamente, né, por ser ensinado errado, as pessoas pensam que, porque Jesus apresentou 2 mandamentos, é como se ele tivesse reduzido, né? Mas nós já tivemos o entendimento de que esses 2 engloba todos os mandamentos, né? E com um peso grande, né? Então isso aqui dá muita coisa para ser falada, né? Esse simplesmente ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, dá muito assunto aqui. E é mais uma noite que eu quero falar um pouco sobre isso, sobre alguém que demonstrou com a sua vida, né, colocar Deus acima de todas as coisas. A vida de Jó, nós sabemos que nós fizemos a leitura e observamos que ele tinha uma vida muito abençoada, né? Jó era um homem com muitas posses, era um dos homens mais ricos daquela região, era um homem que tinha um poder muito grande, não só por ter muito dinheiro, mas também tinha um poder de influência grande, né? E o Senhor abençoava ele. Jó observava os seus passos, não só os seus passos, mas zelava pelos passos da sua casa, né? Ele exercia um verdadeiro ministério dentro do seu lar. Por quê? Porque apesar de seus filhos já terem a sua vida, já serem adultos, Jó sempre observava a vida deles para ver se tinha algo que pudesse ofender as leis de Deus. Então ele corria, né, para fazer algo ali para justificar os seus filhos. Então ele oferecia sacrifícios, fazia as ofertas, não só em favor da sua própria vida, mas também zelava por toda a sua casa. Ele era extremamente responsável, como um pai de família deve ser, né? Ele cuidava passo a passo dos seus filhos, né? E é um exemplo também de pai. Não fica só um exemplo de homem que lutou na adversidade, mas também um exemplo de um pai que zelava pela sua família, né? Ele observou cada detalhe, e cada detalhe ele estava ali pronto para, como a gente diz, né, popularmente assim, no meio cristão, ele entrava na brecha dos seus filhos, né, e cobria alguma necessidade que seus filhos tinham. Então, o que é alguma necessidade de estar reto nos caminhos do Senhor, né? Porque na época ainda, quando você pecava, você cobria esse pecado com um sacrifício, com uma oferta, com alguma coisa,
Então, ainda dava até, na verdade, para alguns, um terceiro ser justificado por outro, né? Hoje nós não temos isso. Cada responsabilidade a responsabilidade é individual. É claro que na questão de um pastor, de um pai de família, deve ser observado, né, esse cuidado, né? Se a gente, como quem zela por uma família, zela por uma casa, zela por uma igreja, nós temos que estar sempre cuidando como que está, né? Só que hoje eu não posso mais pedir perdão por alguém, né? Não posso, esse alguém tem que exercer. Mas na época ainda, eu creio que Deus ainda aceitava esse tipo, porque nós vemos ele falando e testemunhando da vida de Jó a respeito desse cuidado que ele tinha. Então o que acontece? Jó tinha sua vida íntegra com Deus, respeitava, Deus dá testemunho dele mesmo, dizendo, olha, fala para Satanás, né? Tem visto meu servo Jó, homem mais íntegro, mais leal, mais fiel, não há, né? E daí começa uma série de acontecimentos. Depois desse diálogo, né, entre Deus e Satanás, vem uma série de acontecimentos. Satanás, ele levanta algumas questões de que por que o homem servia a Deus. Para Satanás é impossível o homem servir a Deus sem esperar algo em troca. Para Satanás é impossível, e para algumas pessoas, né, nós sabemos que é impossível servir a Deus sem receber algo, sem esperar algo em troca. Então Satanás faz justamente essas acusações. Ele levanta essas questões a respeito da vida de Jó. Ele diz, não, peraí só um pouquinho. Nós vamos ver no versículo de número 10 do capítulo de número 1. Ele diz, peraí, eu tenho rodeado a terra, né? Tenho visto o que tem acontecido e observo a vida de Jó e percebo de tal maneira que a fidelidade dele é ligada a tudo aquilo que o Senhor tem abençoado a vida dele. Ele diz, o Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, de sua família e de tudo o que ele tem. O Senhor o tem abençoado e em tudo o que ele faz, de maneira que seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece, né? Então ele faz o primeiro argumento, ele diz, o Senhor tem abençoado ele, o Senhor tem protegido ele, o Senhor colocou um cercado ao redor dele, aonde o mal não chega na sua família, o mal não chega na sua casa. É por isso que Jó tem sido fiel dessa maneira, né? O que Satanás não consegue ver é o nosso coração. Ele consegue ver algo exterior, resultados exteriores, né? Ele consegue ver a tua vida quando você alcança algo diante de Deus, e aí ele na percepção dele é o quê? Que eu creio que ele não tem mais isso depois de Jó, né? Mas na percepção dele, ou vamos dizer assim, na percepção das pessoas, é que nós servimos a Deus porque Deus tem dado algo além para nós, que Deus tem dado um cuidado especial para nós, né? E justamente essa é uma justificativa até pela forma de evangelismo que é aplicado erroneamente, né? Dizem, olha, você vem para Jesus, Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. Então, muitas pessoas, como eu falei ontem, né, sobre fé primária, muitas pessoas têm essa fé primária. Eles vêm a Deus e vêm a Deus porque por algo que Deus possa dar, por algo que Deus possa fazer por ele,
né? Só que essa fé primária não é uma fé que mantém você nos caminhos do Senhor, não é uma fé que vai manter você obediente, não é uma fé que vai manter você estruturado, né, nela própria, na fé, não vai manter você estruturado nas Escrituras, não vai manter a tua vida cristã. Então essa fé de troca, ela pode ser algo atrativo, mas não é algo que construtivo. Ela atrai, mas ela não constrói nada. Você vai construir, e muitas vezes você vai construir as coisas por um caminho diferente, através do sofrimento. Nós vamos aprender um pouquinho aqui nessa noite. Então, Satanás, ele faz essas primeiras acusações, e Deus que conhece o coração. Ontem a aula era algo sobre isso, e aí entra a resposta, né, científica, a resposta cética para as coisas, e a resposta teológica, a resposta daquele que tem uma visão espiritual. A resposta científica e cética, ela é limitada, ela vai dizer exatamente isso, ela vai dizer para você, serve a Deus porque Deus tem algo para te oferecer. É uma coisa lógica. Você era um drogado e você entrou para a igreja e não é mais drogado, então agora é por isso que você está na igreja, né? Você não era nada, hoje você está fazendo uma faculdade, hoje você está estudando, hoje você está crescendo, então é logicamente por isso que você serve a Deus. Ele tem uma resposta limitada para as coisas, né? Só que no íntimo do nosso coração, nós sabemos muito bem, até porque observamos a vida de outras pessoas, pessoas essas que foram abençoadas por Deus, alcançaram algo diante de Deus, mas hoje não estão mais em nosso meio, hoje não caminham mais em nosso meio. Algumas dessas pessoas, inclusive, aquilo que alcançaram, perderam. Ou aquilo que alcançaram não perderam, mas outros sofrimentos sobrevieram sobre a sua vida. E mesmo assim elas não estão diante de Deus, elas não estão na presença de Deus. Então nós temos uma resposta também lógica para afirmar que não é isso que mantém você sentado aí, que não é isso que mantém você na presença de Deus, que não é isso que mantém você fiel a Deus, porque se fosse somente por algo que você queria e você alcançou, você já hoje não estaria mais, né? Porque temos exemplos de pessoas que realmente acabaram se deixando ir para outros lados, depois de ter alcançado algo que tanto queriam, né? E não estão na presença de Deus. Então não é uma justificativa. Você é crente porque Deus tem cuidado de você. Você é crente porque Deus dá algo para você. Nem isso consegue manter você na casa de Deus, irmão. Nem isso, na casa de Deus você entende, né? Já aqui na presença, na igreja, você em comunhão, você recebendo as instruções da parte de Deus. Então, nem isso consegue manter você. Por quê? Porque nós observamos outros testemunhos. Então, o que acontece? Ele usa esses argumentos. Deus que conhece o coração, Deus que sabe das coisas, ele diz para Satanás: então, Satanás, faz o seguinte, visita ele então, com as tuas maldades. Visita ele. E toca, né, em algumas coisas da sua vida. Então ele começa a visitar, né, com as atrocidades, né, sobre a vida de Jó. E aí vai lhe tomando dinheiro, vai tomando a família, né? Em primeiro lugar, ele perde a sua família e a sua vida financeira. E Jó continua, como nós lemos no texto, né? Apesar de ele perder filhos, filhas, perder bens materiais, a sua própria esposa, né? Não, aqui ainda a esposa não fala, né? Mas ele perdeu seus bens, perdeu aquilo que ele tanto guardava e zelava, era algo importante para ele, entende? Tanto que ele tinha um zelo, um cuidado especial com a sua família, né? E aí ele perde tudo isso
E aí, diante de tantas notícias ruins, diante de tanta desgraça, ele demonstra amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele dá uma resposta, ele diz, depois de ouvir tudo isso, ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão, em adoração. Você presta atenção, né, que no versículo 20, ele não bota o rosto no chão, e a Bíblia não diz que ele está pedindo misericórdia, a Bíblia não diz que ele clama pela ressuscitação dos seus filhos, a Bíblia não relata que ele pede a restituição desse mal que sobreveio sobre a casa dele, mas ele prostra-se no chão, né? Ele faz aquilo que a cultura diz, né? Ele rasga o manto, raspa a cabeça, ajoelha-se no chão, coloca o rosto junto ao chão e faz o quê? Adora. Né? Ele não vai perguntar para Deus por quê, ele não vai perguntar para Deus para quê, ele não pergunta para Deus se ele merece aquilo ou não merece, ele não questiona Deus sobre a vida reta que ele tinha, ele não fala absolutamente nada, ele se humilha na presença de Deus e adora, né? Aí ele exclama uma frase muito conhecida, ele diz: saí nu do ventre de minha mãe, e nu vou partir. Aquilo que o Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de alguma coisa, né? Então, essa posição de um homem, ele não coloca a sua família à frente do amor dele com Deus, ele não coloca a sua casa à frente do amor dele com Deus, ele não coloca, aleluia, a sua vida financeira à frente do amor dele com Deus. Ele simplesmente olha para uma situação e diz: aquilo que Deus me deu, ele pode tirar, ele pode dar, ele pode fazer o que ele quiser. A única posição que eu devo assumir é de adoração a Deus, né? Mas não acaba por aí. Passa-se dias, a gente não sabe quantos dias, né? O problema é justamente, ontem foi falado aqui, né, sobre imediatismo. E é justamente isso, a Bíblia aparece, alguns pastores não têm esse cuidado de mostrar que não foi de um dia para o outro as coisas, né? As coisas não aconteceram, o Jó dormiu e no outro dia veio... Não, as coisas têm um tempo aqui para acontecer, né? Então nós não sabemos quantos dias, a Bíblia apenas relata dizendo em outra ocasião, né? Quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles mais uma vez. E aí o que acontece? Deus pergunta para Satanás mais uma vez: e aí, Satanás, o que tens feito? Ele disse: tenho cumprido, né, a minha rotina diária, rodeei a terra, né, cuidando dos homens. Eu assisti um pastor pregando sobre isso, ele dizia assim, Satanás cumprindo, né, a sua rotina, ele diz: estava na terra, procurando entre os homens uma brecha para que eu pudesse penetrar em suas vidas, né? Satanás então vinha mais uma vez da sua rotina diária, observando a nossa vida, para que encontrasse alguma brecha, para que ele pudesse entrar, né, na nossa vida e arquitetar algum mal. Mas aí o que acontece? Então Deus disse: e aí, Satanás, viu Jó? Viu que tu tocou na família dele, viu que tu tocou no dinheiro dele, viu que tu tocou nos bens, viu que você desestruturou ele, mas mesmo assim ele se prostrou diante de mim, me adorou, diante de todos, ele não questionou, ele não perguntou, ele não me colocou na parede, ele não reclamou da sua vida,
né? Jó era do tipo de crente que não podia se chamar de crente dodói, né? Porque tem crente que é dodói, aquilo que ele não gosta, aquilo não. Jó simplesmente nada, ele aceitava aquilo que era desígnio de Deus para sua vida, né? Ele não perguntou, ele não questionou, ele simplesmente viveu aquele momento da sua vida, né? Com toda a dor que ele tinha, ele soube louvar o nome do Senhor, apesar de todas as coisas. Então, Deus mais uma vez dá testemunho da vida de Jó. Viste tua integridade de Jó, né? Deve ter observado que não há ninguém na terra como ele, tão íntegro e correto, temente a Deus, cuidadoso para não cometer mal algum. Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter permitido que você tirasse tudo dele para arruiná-lo, embora não houvesse motivo algum para isso, né? Aí nós também percebemos que nem sempre uma brecha na nossa vida aberta para que Satanás entre. Às vezes Deus está permitindo, né? Deus está afirmando isso, dizendo, apesar de não houver motivo algum para que tu entrasse na vida dele, tu entrou, fez o que fez, e mesmo assim ele tem sido fiel a mim, né? E o que acontece? Então Satanás responde mais uma vez e tira a última carta da sua manga, dizendo, olha, pois então, eu toquei no dinheiro, toquei nos filhos, mas tem algo que o homem não vai resistir, né? Deixa ele me tocar na sua vida. E Deus então diz para ele, olha, tu pode tirar a saúde dele, não toca na vida dele, mas tira a saúde. Irmãos, talvez para pregar aqui, eu passei, né, um pouco mal aí, sexta, sábado, e eu falei para a Carol de como é que pode, né, o homem decai tanto, né, numa gripe, e a mulher não. A mulher, ela parece que para isso a mulher é resistente. E nós vemos que o homem, quando a saúde dele é atacada, realmente parece que ele decai muito mais do que a mulher, né? E aí é exatamente um ataque frontal aqui de Satanás, toca na saúde, em dores, né? Dores, uma doença na pele, que para o homem ele tem uma característica que, por exemplo, nós não sabemos ficar desconfortáveis, né? Nós não conseguimos usar um sapato apertado, nós não conseguimos usar uma roupa apertada, nós temos uma característica que procuramos sempre, né? A não ser que esse homem tem uma queda assim para o outro lado, né? Daí ele anda meio desconfortável, né? Mas o homem natural, o homem normal, o homem que é homem, o homem o quê? O homem Adão. O homem Adão, né? Não é o homem meio mistura com Eva. O que acontece? Ele não consegue ficar desconfortável, né? Ele gosta de uma roupa que ele fica confortável, um sapato que ele ficou. A mulher já não. A mulher, o que importa para ela é estar bonita, né? E daí se o sapato tá apertado não interessa, se a roupa tá apertada não interessa, né? Se tá tudo meio, não interessa. O negócio dela é que ela tem que estar bonita, né? E pior que não é para os homens, é para as mulheres, né? Então o que acontece? O homem não tem isso. O homem, tudo que sai do conforto dele se torna frustrante, dá uma agonia, entende? Então o que é diferente? Você vê, né? Dizem que piriguete não sente frio. Como é que é o ditado? Piriguete, quem mais não sente frio? E pinguim? É isso? Né? Porque, né, ela no inverno pode estar 8 graus e elas estão lá, né, com uma mini saia, de perna de fora, de braço de fora, porque o que interessa é ela aparecer, né? Então a mulher, ela tem essas questões que o homem não tem. E aí Satanás vem e toca em tudo isso na vida de Jó, né? Toca na saúde dele, provoca um desconforto total, a ponto de que ele tinha coceiras tão grandes que ele coçava com o quê? Com um caco de telha, né? Então o que acontece?
é tocado não na sua vida, morte e vida, mas é tocado na sua própria vida, né? Satanás espreme então Jó a ponto de que para muitos seria insuportável tal coisa, né? Eu já fico irritado do jeito que eu estava, do jeito que eu estou, né? Eu já me irrita, já me incomoda, já me tira do sério, entendeu? O fato de não estar bem assim para falar, de não estar bem para... E já me incomoda. Agora imagina estar nessa situação que Jó então se encontra, né? E aí, diante de tudo isso, Jó, aí vem ainda a abençoada da sua esposa, né? Eu gosto de fazer menção à esposa do Lutero, a esposa do João Calvino, né? Nós falamos aqui delas naquele dia da Reforma, que eles relatam, eles dão testemunho dessas esposas, que elas foram principais nas suas depressões, né? Foram principais nos momentos de luta. Elas não foram como as esposas de Jó, elas souberam animar os seus maridos, porque, irmão, a vida de quem carrega a obra do Senhor e quem tem que fazer mudanças drásticas e que você, como eu disse ontem, uma coisa é você fazer movimento, juntar pessoas, fazer teatro, fazer aquele circo todo que nós conhecemos, em que você não causa impacto nem no reino espiritual, nem no reino material, a ponto de você realmente fazer com que pessoas sejam transformadas, um verdadeiro avivamento aconteça na vida das pessoas e na vida dos lugares por onde essas pessoas passam, né? Então o que acontece? Quando você não traz isso à tona, é uma vida com Deus tranquila. Você faz aquele movimento, reúne as pessoas, depois que você reuniu, você vai cada um para sua casa, cada um vive a sua vida e você não se interessa, né? Mas como a vida de Jó, por exemplo, que era um pai, mas estava sendo um pastor para os seus filhos. Entende? Porque ele ia cuidar da vida espiritual de cada um todos os dias. Então você vê, quando você vai cuidar realmente da vida espiritual de uma família, de uma igreja que é uma família unida em Cristo, né? Você vai realmente encontrar dificuldades, encontrar problemas, encontrar frustrações, né? A depressão que é dita não é uma depressão como nós vemos, porque hoje tudo é depressão, né? Mas as depressões ditas por Lutero, por Calvino, agora lançaram um livro em português. O livro não é novo porque o cara já morreu há muito tempo, mas em português é novo, As Depressões de Spurgeon, né? De Charles Spurgeon. Então não são ligados a uma depressão patológica, uma depressão que a pessoa ficava no ponto que nós vemos hoje, muitas pessoas entrando, mas eram depressões no sentido de momentos de tristeza, momentos de desânimo, né? Então você via Lutero e Calvino falando das suas esposas e dizendo, olha, nos momentos de depressões foram elas que nos animaram, foram elas que deram uma palavra de sabedoria, foram elas que cuidaram de nós, né? Os dois fazem esse mesmo, Calvino em relação a Catarina, né? E, Catarina, que é de Calvino, e de Lutero, alguém lembra o nome dela? Calvino é Odelete, então a Catarina é de Lutero, né? Então assim, eles dão esse testemunho das próprias esposas, né? Mas você vê a esposa de Jó, né? Talvez, não vamos botar ela no inferno, mas talvez até ainda dentro da permissão de Deus, aquela que poderia chegar e dizer assim, não, rapaz, te levanta daí, Deus vai melhorar a tua vida, Deus vai mudar isso, Deus vai te dar um caminho, uma sabedoria para você. Não, ela chega lá e diz, olha, Jó, diante de toda circunstância que eu estou vendo, abandona esse negócio, desiste, né? Lembra que eu falei aqui ontem do pastor que me encontrou na rua e disse,
Esquece o povo. Cuida de ti e da tua casa. Né? É como a esposa de Jó. Ele pega você no momento em que você não está encontrando, eu sou sincero, não tenho medo de dizer, em que você não está encontrando fidelidade por parte de muitos membros da igreja. Ele pega você no momento em que você está pedindo lealdade, está pedindo unidade e você não encontra, e usa alguém e diz assim: esquece essa gente, cuida da tua casa, cuida da tua família. O povo é ingrato, né? E realmente muitas pessoas são ingratas, muitas pessoas não estão nem aí pra gente. Muitas pessoas, né? Eu estava com febre, estava doente, mas estava aqui, né? E muita gente não vem porque não estava afim. Então aí vem alguém e testa a tua fé. E aí você pega alguém que você pensa assim: esse alguém é um pastor, é alguém que pode me animar. Mas esse alguém, pelo contrário, vai lá e bota o pé em cima da tua cabeça e dá mais uma afundada em você, assim, e diz: desce mais um pouco, né? É mais ou menos o que acontece aqui. Alguém que poderia animar Jó, ao contrário disso, diz: amaldiçoa Deus e morre. Esquece tudo isso, desiste desse negócio, entendeu? Não tem por que viver tudo isso. Mas aí Jó olha e responde a mesma resposta que eu contei aqui para vocês, que eu dei depois. Eu disse: as pessoas podem ser ingratas, mas eu não faço esperando algo em troca, eu faço porque Deus mandou fazer, né? Então você que deseja fazer a obra, saiba, faça porque Deus mandou, não faça porque você está esperando lealdade de alguém, porque o homem é infiel em si, né? Então o que acontece? Você faz porque Deus manda. Jó olha para ela e responde assim: tu tá ficando maluca? Tá ficando doida? Né? Com essa tua sugestão para minha vida? Eu já vi tanta coisa que Deus fez de bom por mim, tanta coisa que Deus fez para minha vida. Agora, por causa de algo, de um momento difícil, de uma situação difícil, de uma fase difícil da minha vida, eu vou amaldiçoar Deus agora e vou pedir para morrer? Você só pode estar num momento de insanidade, né? Você pode estar num momento de loucura. Então essa, irmão, é a resposta que nós temos que ter na ponta da nossa língua. E muitas vezes essa resposta precisa ser para nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos tornamos nossos próprios inimigos, porque questionamos a Deus, porque queremos dizer para Deus como que temos que questionar Deus, porquê da situação, no momento de depressão. E depressão não a depressão essa que virou de hoje em dia, um momento de depressão. O que é uma depressão? Um momento que você dá uma decaída, um momento de tristeza, um momento de fraqueza, um momento difícil que você está passando. Aí você pega então e você diz: por causa de um momento como esse, a minha vida está um lixo, a minha vida está uma porcaria, eu não aguento mais. Irmão, agora começa a fazer como Jó, olha para trás e vê tudo que Deus fez de bom por você, olha para frente e vê tudo que Deus prometeu que vai fazer por você, e você vai parar de questionar, vai parar de ser irresponsável, vai parar de ser louco, insano como a mulher de Jó, vai fechar a tua boca e vai começar a adorar a Deus, porque é aquilo que um verdadeiro homem ou mulher que ama a Deus acima de todas as coisas faz. É isso, entende? E aí o que acontece? Então ele dá essa resposta, ele diz: ei mulher, você está louca, né? Você é louca. Eu vou receber de Deus tudo que Ele tem para me dar. Jó, irmão, é a prova de que muitas coisas vêm e não vêm para nos matar, né? Você vê o que Deus fala para Jó: Jó, toca na família, toca no dinheiro, depois em outra ocasião toca na saúde. Só tem uma coisa: não pode matar. Tem mal que vem, você pensa que vai morrer. O Novo Testamento, eu não lembro agora quem foi que disse, mas diz assim:
que Deus não dá o fardo maior que se possa carregar. Esse fardo não vai sufocar você. Esse fardo não vai matar você. Você vai entender no final por que esses momentos ocorrem na tua vida. Passado tudo isso, Jó ainda arruma uns amiguinhos, né? Não bastava as afrontas de Satanás. Jó encontra uns amigos. Esses amigos chamam ele de ladrão, pecador, adúltero. Não, agora não é mais só a saúde de Jó que está sendo tocada, é a integridade dele, né? É tudo aquilo que Jó preservava, agora começa a ser atacado. Então a integridade moral, né, dele vai sendo jogada no lodo, porque eram homens sábios, homens que tinham conhecimento, homens que tinham respaldo para estar falando aquilo, né? E aí começa a aplicar sobre a vida de Jó. Jó, é impossível para um homem reto, justo, estar vivendo o que você está vivendo. Vamos achar o erro na tua vida, pede perdão para Deus, te conserta com Deus, porque é impossível, tem alguma coisa errada, aquilo que você tem coisa errada aí, não pode estar certo isso que está acontecendo. E Jó diz, não, eu sei como que a minha vida está, eu sei como, e Jó vai justificando, né? Quase que o livro dele inteiro, ele vai justificando para os amigos, vai falando, olha, não, está tudo certo, está tudo bem, eu não adulterei, eu não pequei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquele outro, e vai acontecendo tudo isso na vida de Jó. Jó vai sendo triturado, vai sendo moído, não vai sendo moído somente no dinheiro, não vai sendo moído somente na sua família, não vai sendo moído na sua própria saúde, vai sendo moído na sua moral, vai sendo moído por todos os lados, irmão. Você olhava a Jó e você dizia, isso é o resultado de um homem que tem uma vida sem Deus. Para quem olhava a vida de Jó, ia ter essa afirmação contra a vida dele. Esse é o resultado de um homem que se desvia dos caminhos do Senhor. Esse é o resultado de um homem de uma vida sem Deus. Mas Jó ficou aguardando. No meio do caminho ele responde para um dos seus amigos, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que em breve ele vai se levantar e vai julgar a minha causa. Eu sei que em breve algo vai acontecer, né? Jó, quase no final, ele levanta algumas questões com Deus, né? Ele pergunta para Deus 16 coisas, Deus responde para ele com 70 perguntas, né? E começa a perguntar para Jó, onde tu estava quando eu criei o mar, quando eu criei a terra, quando eu criei o céu, quando eu criei o sol, quando eu criei a luz, onde é que tu estava quando eu fiz isso, aonde que tu estava quando eu determinei todas as coisas, aonde que tu estava quando eu barrei ao mar e determinei a linha da praia, aonde que tu estava, né? Essa é a resposta, às vezes, quando nós queremos questionar algo sobre Deus. E Deus nos responde, onde é que tu estava, meu filho, quando eu criei tudo isso? Onde que tu estava quando Jeremias disse para Deus, Deus, eu sou só um menino. Questionou Deus em relação ao chamado que Deus fazia para ele. Aí Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, cala a boca. Onde é que tu estava quando antes de colocar tu no ventre da tua mãe eu já te conhecia? Antes de você ter um raciocínio, antes de você vir à vida, eu já te conhecia. No ventre da tua mãe eu já determinei que as nações te teriam como um profeta. A grande questão é essa, irmão. A grande questão é como questionar a Deus. Como perguntar para Deus, ele responde em Isaías, ele diz, pode o barro perguntar para o oleiro? O barro sabe
para o que tipo de vaso ele vai ser feito, né? Então, Deus responde Jó com outras perguntas. Perguntas essas que não podem ser respondidas. Sabe por quê? Porque nós estamos estudando aqui, para aqueles que estão estudando. Nós estamos estudando sobre filosofia, sobre ciência, sobre teologia. E aí, chega um momento, ontem eu falei que a ciência se torna limitada perto de quem estuda a Bíblia. Porque a ciência para nos fatos. Mas quem tem fé vai muito além de fatos, né? E aí você chega e barra num fato, mas nós que somos portadores da fé, recebemos esse dom divino, e fé é dom de Deus. Nós vamos muito além, muito além. E tem coisas que são tão além que nem nós podemos responder. Porque o próprio Deus nos responde com outras perguntas. Diz: aonde tu estava quando eu quis fazer todas as coisas, né? Aí o que acontece? Diante de todo esse momento, essa situação, Satanás sendo desmoralizado diante de Deus. Alguém abre aí, capítulo 42. Vocês estão aí ainda? Mas é bom que você acorde, porque eu sei que Deus está respondendo aqui para muita gente que está de mimimi com Deus aí. Tem gente dizendo: não aguento mais essa vida. Irmão, onde é que tu estava? Onde tu estava quando Deus, né? Então o que acontece? Vamos parar aí no 42. Diante dessa disputa, essa disputa não de Deus com Satanás, mas de Satanás com Deus. De Satanás querendo provar para Deus que o homem só podia estar e caminhar com Deus se Deus lhe desse algo em troca. Irmãos, toda essa palavra, eu sei que diante dela, Deus vai falando com cada um no seu particular, no seu íntimo. Mas, diante dessa palavra, nós percebemos algo muito importante, que é aquilo que nós decidimos encarar. Uma vida com Deus, sem esperar algo, sem andar ansioso, esperando que uma promessa se cumpra, esperando que algo venha acontecer, simplesmente vivendo com alegria a cada dia que o Senhor, pela manhã, nos responde com misericórdia e nos permite estar na presença dEle, né? Então isso é a verdadeira vida cristã. Isso é verdadeiramente nós sermos um cristão. É isso que Jó está nos provando, é isso que Deus vem demonstrando através dessa palavra, né? Eu escrevi aqui: fundamentos para uma vida cristã. Você só é cristão quando você vive pelo que Jesus fez, não pelo que Ele vai fazer. Quando você vive porque Jesus escolheu você, lavou você com o sangue dele, você que antes não eram nem povos, mas hoje, né, são chamados nação santa, sacerdócio real, né? Então é por isso que você tem uma vida com Cristo. Você não tem uma vida com Cristo porque está esperando um chamado especial. Você não tem uma vida com Cristo porque está esperando o casamento, porque está esperando uma vitória financeira. Não. Você tem uma vida com Cristo porque você é escolhido dele. Amém? Está aí ainda? Glória a Deus. O silêncio, ele muitas vezes é introspectivo, né? Então o que acontece?
diante de todas as respostas dadas por Jó, você vê que Deus, ele não interfere em nenhuma situação. Ele não interfere. Ele deixa essa briga entre Jó e Satanás. Ele não faz nada. Você vê Deus designando um anjo para tratar alguma coisa com Jó? Para proteger Jó? Não. Ele deixa essa batalha entre Jó e Satanás. Ele diz: Jó vai responder com uma vida de crente que ele tem. Jó vai responder com fidelidade e lealdade que está dentro dele. E aí o que acontece? Mas chega um momento em que, depois de todas as respostas de Jó, Deus se levanta, porque Jó também disse, né? Eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará. Então, depois de todos os argumentos de Satanás ter sido lançado por terra, e aí, irmãos, eu quero dizer para você, eu sei o que você vive. Eu ia dizer eu não sei, mas eu sei. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei o momento difícil que muita gente aqui está vivendo. A grande questão não é se isso vai passar ou não vai passar. A grande questão nessa noite é como você está respondendo a esse momento difícil. Como você está respondendo a esse momento na tua vida? Você está respondendo como Jó ou respondendo como a esposa dele? Qual é a resposta que você tem dado diante de Deus? Você tem sido marcado pela fidelidade, pela lealdade? Ou você tem se amaldiçoado? Você tem amaldiçoado a tua vida? Você tem amaldiçoado a tua casa, o teu trabalho? Como você tem respondido? Aleluia! E aí o que acontece? Deus então se levanta, vem a Jó, responde ele com outras perguntas, como nós lemos. Mas ele, diante dessa conversa com Jó, Jó mostra aquilo que Satanás conseguiu fazer. O resultado positivo que Satanás obteve, não para ele, mas para a vida de Jó. Alguém lê para mim, 42, versículo 5. 6, pode ler. Por isso eu me arrependo de tudo que disse. Estou envergonhado e me descubro com voz de arrependimento. O que diz o 5? Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Sabe o que aconteceu, irmão? Satanás alcançou um objetivo aqui que nem ele esperava. Quando ele parou na frente de Deus, e quando ele começou a tocar na vida de Jó, ele contou com uma vitória. É dessa vez que esse homem, que eu conheço muito bem, porque eu rodeio a terra todos os dias, eu sei muito bem da vida dele, é dessa vez que eu afasto ele de Deus. É dessa vez que eu consigo um resultado. Só que no 42:5 vem a resposta. Jó disse: antes eu conheci o Senhor de longe, agora eu conheço o Senhor de perto. Satanás conseguiu aproximar Jó mais ainda de Deus. Jó ficou mais próximo de Deus. E como resposta dessa aproximação, a bênção recai de volta sobre a vida de Jó. Uma coisa, irmãos, que nós vemos, a Bíblia diz que Jó começou a receber 2 vezes mais do que tinha antes. Mas e os números de filho? Por que não dobrou? Eu ouvi ele respondeu, ele disse, sabe por quê? Porque para você ver como Deus
tem muito mais os valores espirituais. A vida, Deus não dobrou o número de filhos aos olhos dos homens, mas já estavam dobrados, porque todos os filhos de Jó que morreram estavam no céu. Quando Deus dá mais o mesmo número de filhos na terra, fica dobrado, porque já tinha os nos céus e mais os da terra, né? Então, aí assim, as riquezas, todas elas são da terra. Elas não recebem o dobro no céu. Elas são na terra. Mas essa pessoa que está aí do seu lado, essa segue com você no céu. Essa aí vai estar lá com você no céu. Você está entendendo? Estou conseguindo me expressar nos valores? As pessoas são outros valores. As pessoas vão prosseguir uma eternidade. Dinheiro e bens vão ficar por aqui. Esses precisam ser dobrados aqui mesmo, né? Precisou ser dobrado aqui. Mas aquilo que tem valor espiritual, Deus já contava no céu. Amém? E aí o que acontece? Além de tudo isso acontecer, trazer Jó agora mais para próximo de Deus. Deus responder e dizer, viu como não é isso que manteve. Eu posso dar para ele o dobro das coisas. E ele ainda vai, e isso não vai interferir na relação dele comigo. Bem pelo contrário, porque os momentos de dores, os momentos de sofrimento, os momentos difíceis fizeram com que ele se aproximasse mais ainda de mim. Com que ele cresce mais ainda no meu poder. Com que ele esperasse muito mais na minha presença. Além de tudo isso, eu vou tirar ele de uma posição e vou colocar ele em outra. Que posição era essa, irmão? Você consegue achar aí no texto? Alguém lê 42, verso 10 para mim, por favor. Versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Tá bom. Alguém já percebeu? Tá, e aí? Que posição que ele tinha antes? O que eu falei aqui, que ele passou boa parte do livro fazendo? Se defendendo, se protegendo. Isso Deus faz na nossa vida, irmão. Tem muito crente que fica se defendendo. Que ele faz? Ele fica justificando suas atitudes como crente. Ele fica fazendo relatório para os seus parentes, para os seus familiares, dizendo, eu sou assim porque agora eu sou crente. Eu sou assim porque a igreja diz que eu tenho que ser assim. Eu sou assim, eu faço isso porque fica se justificando, fica se protegendo. Você não precisa disso. Olha a posição que Deus coloca Jó. Tira Jó de defesa e coloca ele na posição de intercessor. Ele chama os amigos de Jó e diz, vem cá, não gostei do que fizeram. Pegam uns animais aí e vão até Jó e peço para que ele ofereça sacrifício e ore por vocês. Esse é o papel do crente, irmão. O papel do crente não é ficar se justificando, não é ficar dando explicação por que ele não faz Natal, por que ele não participa no Ano Novo, por que ele não bebe, por que ele não fuma, por que ele não faz, por que ele não dá presente, por que ele não come isso, por que ele não faz aquele outro. Isso não é papel de crente, irmão. Crente não precisa se justificar. Crente assume posição. Eles não entendem, eu vou orar por eles. Eles me julgam errado, eles acham que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquele outro, que eu faço isso, que eu sou... Não, eu vou orar por eles. Entende?
Você não precisa se justificar diante de homens. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem te justifica. Você não precisa se justificar, você não precisa ficar dando explicação, você não precisa ficar gaguejando na frente de parente, porque você assumiu uma verdadeira posição com Cristo, porque você colocou essa palavra como centro da tua vida. Conversa fiada, fique quieto, fique em silêncio, apenas ore, você não tem que explicar. Porque não adianta explicar aquilo que alguém não foi preparado para entender. Ele não vai entender. Não jogue pérola a porcos, porque são porcos, mas podem se tornar, sei lá, pombas, cordeiros. Né? Não adianta você lançar, você se desgastar, você perder tempo. Posição de honra. Olha aqui, quando Deus vira o cativeiro de Jó 42:10. Todo mundo conhece esse versículo, que é versículo de campanha de culto de vitória. E Deus vira o cativeiro de Jó quando Deus coloca Jó na posição de intercessor. Entende? E não na posição de réu, não na posição de alguém que precisava se defender, se proteger. Ele ficou tentando se proteger o tempo inteiro, se defender o tempo inteiro, e os amigos diziam: não, Jó, não adianta. Não adianta. Quer trazer para os dias de hoje? Você é radical, você é louco, você está ficando maluco, você é retardado, essa igreja não sei o quê, não, vocês são malucos. Entende? Não adianta você justificar para quem vai ter esse tipo de argumento. Gente que vai argumentar com ofensas ad hominem, que a gente diz, né? Ofensas diretamente a você. Né? Porque você nunca se justifica, nunca você responda com argumentos querendo desqualificar alguém, porque isso é coisa de gente medíocre, gente pequena. Porque gente medíocre vai dizer o que ele quer falando se ele faz isso, né? Justifica alguma coisa apontando para o homem. Isso é coisa de medíocre. Crente que é crente, quando vai responder algo, ele não ataca pessoas, ele ataca circunstâncias, ele ataca momentos, né? Ele responde com palavra. Ele não diz: olha, você, não, ele diz: olha o que está acontecendo em volta. Olha para as consequências. Sabe por que nós perdemos muitas almas muitas vezes? Não perdemos, elas são do Senhor, mas às vezes perdemos o time, o momento ali, porque nós acusamos a pessoa, nós não mostramos para ela as consequências das atitudes dela. Se você mostrar as consequências das atitudes, sem muitas vezes atacar ela, por mais que ela esteja errada, ela vai perceber melhor, ela vai entender melhor. Porque gente medíocre é que vai dizer: você é radical, você é doido, você é isso. Não tem argumento com fundamento. Os argumentos é mais fácil desqualificar você. Vão dizer: o que você quer falando? Há um ano atrás você era não sei o quê. Há um tempinho atrás você estava fazendo bobagem. Vão desqualificar o homem, eles não conseguem, né, ter argumentos sólidos. Eu participo de muitas discussões e quando alguém tenta ferir a minha pessoa, eu paro a discussão e digo: você agora, com você eu não discuto mais. Porque você partiu para argumentos usando o homem, usando a minha vida, minha intimidade, minha particularidade. Então, para mim, você já está desqualificado como um opositor nessa discussão comigo. Não serve mais para discutir comigo.
Só serve para discutir comigo quando você vai discutir o assunto, não discutir o homem. Né? Isso acontece muito porque dizem, os pastores, os evangélicos. Não, não discuta homens. Escuta a palavra de Deus. Não se discute homens. Homens são sujeitos a erro. Infalível é a palavra. As pessoas tentam acusar Deus através dos homens, né? Acusar a religião através dos homens. E isso desqualifica elas. Então a posição do crente não é essa. A posição do crente é superior. Não é superior no sentido de se sentir, de se achar melhor do que os outros. Mas é uma posição de superioridade, de equilíbrio, de ponderação. É dizer não, bater boca. Eu não tenho que me justificar para você. Eu não tenho que me explicar para você. Eu simplesmente quero que você saiba que eu não vou. Eu não faço. Eu não quero. Minha vida hoje é outra. Ponto final. Entende, irmão? Já passou boa parte do seu livro se justificando. Deus teve que mudar isso. Deus pegou os homens. E isso é uma situação bonita. Eu não quero ficar rogando praga, mas eu vou dizer que quando você assume a posição que você tem, em vez dessa gente vir criticar você, em vez dessa gente vir apontar para você, essa gente vem pedir oração para você. Você está entendendo? Essa gente vem e dizer para você assim, ei, eu tenho umas ofertas aqui, como é que eu posso entregar para Deus? Não é oferta de dinheiro. Eu estou arrependido dos meus pecados, como eu posso pedir perdão a Deus? Você está entendendo, irmão? Então assuma as tuas posições. Se coloca, ame a Deus sobre todas as coisas. Chega de colocar Deus de lado. Chega de colocar se Deus não me der, se Deus isso, se Deus aquilo, se Deus me tirar, se isso acontecer, eu abandono, se isso, eu largo tudo. Não. Você tem posição com Deus. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, Deus te deu filhos. Se Deus tirar, Ele mesmo te deu. Baixa a tua cabeça e glorifica o nome dEle. Você tem saúde amanhã, hoje perdeu amanhã, glorifique, porque o mesmo Deus que deu ontem e tirou hoje e permitiu perder hoje, amanhã pode te dar novamente. Então glorifique o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor em todos os momentos da tua vida. É muito bonitinho cantar aqui na frente. Te louvarei, não importa a circunstância. Mas quando a circunstância chega, né? Aí como é que é o nome dele? O da psicanálise lá, o Freud ganha razão. O Freud diz: o ambiente muda as pessoas. O ambiente faz as pessoas serem quem são. E tem muito crente que deixa Freud sair com a razão. Eu já disse aqui, Jesus diz: o crente muda o ambiente. O Freud diz: não, o ambiente muda as pessoas. E tem muito crente que é assim. Se o ambiente está ruim, se o ambiente está difícil, ele muda. Ele é murmurador, ele reclama, ele se queixa, ele questiona. Ele diz: mas eu estou fazendo tudo certo. E Deus responde para você: e fazer tudo certo é algum sinal de que tudo vai dar certo? Jesus fez tudo certo e parou numa cruz. Jó estava fazendo tudo certo e perdeu tudo. E fazer tudo certo é sinal. E ser bonzinho agora, eu publiquei hoje, né? E ser bonzinho agora é sinal. Abre aí Efésios capítulo 2, versículo 8. E ser bonzinho agora é sinal de que você tem uma vida com Deus e que você é salvo. O que diz aí? Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. Pois é.
As coisas só acontecem na tua vida porque Deus quer que aconteça. Entendeu? Você tem que glorificar a Deus que você ainda está dentro do hall dos salvos, né? Que você ainda está sendo participante da mesa. Porque quantas vezes Satanás quis tirar você da mesa e pensou que ia tirar e aproximou você mais de Deus? Quantas vezes você pensou, é dessa vez que eu saio da comunhão, é dessa vez que eu não vou poder participar, é dessa vez que eu estou de fora, mas aí Deus veio, uma palavra foi pregada para você, você recebeu uma visita especial, e aí o que aconteceu? Você foi renovado, restaurado, e aí você disse, Deus, eu estava achando que te conhecia, mas agora eu estou te vendo melhor. Você está entendendo, irmão? Então cada momento, cada adversidade, viva ela com constância. Viva ela e peça até que ela permaneça na tua vida, porque quanto mais forte ela for, mais a tua visão de Deus vai se abrir. É difícil, né? Bate mais. Né? Quem vai dizer, 40 chibatada, dá 80 que eu quero ver ele mais de perto. Não era assim que aconteceu com Estevão? Cada pedrada o céu abria mais. Cada pedrada o céu ia se abrindo mais. E cada pedrada ele olhava e dizia, eu estou vendo ele sentado à direita do trono do Pai. Né, irmão? Você está entendendo? É difícil. Mas toma, como é que é? Como é que tem agora que fala? Como é que é? Esqueci agora o ditado que dizem. Chora que dói menos, né? É uma coisa assim, não é? Ou não, engole que dói menos, né? Entendeu, irmão? Não adianta. Você achou que Deus ia vir aqui e dizer para você, meu queridinho, eu vou mandar uma brisa suave com cheiro de orquídea. Orquídea tem cheiro? Não, né? Mas a hortência tem, né? Um cheiro de hortência. Eu gosto de cheiro de manjericão, né? Vou mandar uma brisa com cheiro de manjericão para você. Maravilhosa. Ele olha para você e diz, vem cá, onde é que você estava? Quando eu escrevi toda a tua vida. Onde você estava? Olha só que bonito isso. Onde você estava quando eu te escolhi para morar comigo no céu? Onde você estava? Quando entre vasos de honra e vasos de desonra, eu escolhi você para honrar. Onde você estava? Então, irmão, aceita que dói menos. Amém? Fique de pé. Glórias a Deus.